Muricy, você gosta quando, por exemplo, a gente falou de 2 volantes, com o meia que joga livre, no caso do Ganso, e aí tem sempre um, no caso, quando jogavam o Souza e Denilson, o Souza se apresentava mais, e aí o cara treina, se encaixa, ocupa espaço, enfim. E muitos times, como estava levantando o Kleber, inclusive no São Paulo esses dias, aí jogou assim, com o Thiago na frente mesmo, Michel e mais um, que não era o Ganso, estava suspenso. Wesley, talvez. Eles chamam de triângulo invertido. Um volante bem na frente da defesa e esses outros 2, que têm um papel de recompor numa linha de 4, fazendo uma espécie de um losão com 2 meios. Você prefere assim? A Alemanha jogou assim, a Alemanha. Jogou assim. A Alemanha jogou todos assim. os times hoje, né? A Alemanha jogou assim. Né? São 3 volantes. Se você falar 3 volantes aqui, os caras matam você. Mas são 3 volantes. Só que são 3 volantes que vai lá. Tem a liberdade, né? E tem o desenho, né? Eles obedecem o desenho. É só pensar no volante. Pensa no volante Falcão e Cerezo, ou pensa no volante... O problema não é a posição, o problema é o bom jogador, cara. Claro. Você vai bom jogador, vai lá e sabe, posiciona assim, a bola. E com a bola, você faz o que você tem que fazer, entra diagonal, faz aquela coisa. Deixa o cara um pouco mais livre. Né? O problema é esse. Agora, o problema não é posicionamento, o problema é o bom jogador. Né? Sabe quem é dentro dessa discussão? O Muricy citou, a gente estava falando do Ganso, citou o Lucas Lima. Sabe quem faz essa função, que está em todos os lugares do campo, com essa leitura de jogo, com essa qualidade, que é o motorzinho do time, com um volume impressionante, tanto para dar passe para gol, como até para chegando na frente e concluir, como poucos hoje aqui no Brasil? Sei. O Renato Augusto. O Renato Augusto. Renato Augusto, que fez outra grande partida domingo, é um cara que tem uma experiência de futebol internacional, porque jogou muito tempo na Europa, pelo Bayer Leverkusen e outros times, que voltou e está com uma leitura de jogo que não pode ser ignorada. Eu gostaria, aí o caso, a gente falou isso no meio de semana, quando estivemos juntos na transmissão, de ver ele do lado do Lucas Lima. Porque eu acho que além, a gente às vezes discute muito a composição, a recomposição, a compactação, o básico no futebol, isso é um problema, isso é uma decisão do treinador, de ver o que ele tem à disposição e colocar cada um com e sem a bola da melhor maneira possível. Mas cada vez mais a gente precisa de gente que leia o jogo. Gente que tenha a qualidade do passe, a assistência, que tenha um entendimento para criar situações diferentes com a bola rolando. Esses são alguns deles. A gente pode até rodar o gol de ontem do Renato Augusto com o Elias. O Renato Augusto... Fala, Casão. Roda aí pra gente abrir essa conversa. Ele está fazendo um ano muito bom. O ano do Renato Augusto é muito bom. Olha, nessa jogada, ele sai para fazer o contra-ataque. Ele não é um jogador muito veloz. Você vê que ele diminui e ele ilude o adversário porque ele bloqueia e está seguro e tem um bom passe. Levantou a cabeça. Levantou a cabeça, viu o Elias ali e tocou. Eu achei um erro do Dunga não ter levado o Renato Augusto nessa convocação para esses 2 amistosos da seleção brasileira. Porque o meio-campo não funcionou durante a Copa América e eu acho que surgiu agora nesse Campeonato Brasileiro o Lucas Lima e o Renato Augusto, que são 2 jogadores que jogam no meio, com uma mobilidade, uma inteligência, um passe superior àqueles que jogaram a Copa América e superior àqueles que estão jogando o Campeonato Brasileiro. Então eu achei um erro do Dunga não ter levado o Renato Augusto nessa convocação da seleção brasileira. É uma reformulação, a seleção, nós estamos com uma geração que não é das mais brilhantes, o treinador tem dificuldade para montar um time competitivo na seleção brasileira. Nós temos o peso do 7-1 da Alemanha, que nos coloca assim, o adversário não tem tanto medo assim, nós temos que recuperar o prestígio, nós temos que recuperar a confiança, o jogador tem que ir para a seleção brasileira e se sentir à vontade, então eu acho que tem que usar os melhores do momento, porque você não tem um time, é diferente, por exemplo, quando você tinha, em 82, por exemplo, Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Tá? Você tem ali, mesmo eles estando mal, de repente no clube, você vai convocar Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, você vai pôr para jogar. Hoje nós não temos isso, hoje você tem que convocar o melhor, o cara que está jogando bem. Na minha opinião, o time da seleção brasileira tem que ser feito por um jogador que está jogando bem, porque nós não temos ninguém com cadeira cativa. E o Renato Augusto, para mim, é uma ausência sentida nessa convocação.